De onde? Vamos pra, tipo, ok, tipo, você, tipo, quer, tipo, Mayo Clinic, tipo, qualquer hospital que você queira ir uma vez, Uma cesariana? Uma cesariana termina com o nascimento da criança. certo? Mas, Eu sei que meu mas o aborto, eu e irmãos fomos cesárea. mais abortos, mais abortos. Só estou dizendo que não é um aborto. Aqui falando com você. Eu sei, querida. Assim como não é importante. Eu sei, entendo. Mas tipo sim, mas tipo não. Sim, mas não. Mas não, você poderia dizer que aborto é o término de uma gravidez, certo? Então, o término de uma gravidez fora do natural. Não pode. Nascimento de um feto. Então, eu não vejo por que você diria que teria que terminar na morte de um feto. É por isso que eu sou a favor do aborto durante todos os 9 meses. Porque, digamos, se uma mulher não consegue remover um feto naturalmente, podemos ter esses outros processos de aborto, que diriam algo como, ok, ela precisa terminar em algum tipo de indução que não inclua a expulsão natural de um feto. Mas nem sempre termina na morte de um feto. Eu não vejo como você poderia dizer que a posição de Kamala Harris é imoral nesse sentido. Como são. Não entendo como você está excluindo a morte fetal do aborto. Isso é literalmente toda a questão moral. Você e eu nem estaríamos discutindo. Eu entendo, mas parece Cesáreas parto. Mas parece que, no fundo, discordamos sobre qual é a definição inerente de aborto. Ok? Você poderia deixar maneira, poderíamos resolver isso facilmente. Vamos não falar sobre aborto. Vamos falar sobre a interrupção de um bebê no útero, Ok. Então o que você valoriza no feto, então? a vida do feto. Ok, então quando isso. Você disse que começa na concepção. Sim, E por que é isso? porque essa é literalmente a definição biológica de quando uma vida independente começa. Sim, mas por que isso tem valor moral? Tem valor moral porque essa é a definição biológica de quando uma vida humana começa. Certo. Mas por que isso tem valor moral, então? Ok, porque qualquer vida tem H tem valor moral. Eu valorizaria a ciência. Por quê? Certo, porque isso é. Baseado em quê? Isso é isso que valorizamos. Valorizamos. Tipo, é aceitável, por exemplo, desligar um paciente com morte cerebral? A questão de saber se é aceitável desligar um paciente com morte cerebral é controversa em certos círculos religiosos. Uhum. Mas e quanto ao? Porque você. Só estou me perguntando. Se alguém está em coma e você sabe que vão acordar, você tem o direito de desligá-los. Não é morte cerebral. Sabemos que há ciência futura ali, como questão, como conjunção passado, presente, sem ciência futura. Mas, tipo, uma pessoa em coma tem fé. Eu concordo. E adivinhe o que? Fetos também têm. Sem ciência futura garantida. Bem, não, porque você está apenas valorizando metade da conjunção. Bem, Isso não é certo? É passado, presente ou futuro. mas agora você está mudando de assunto. Quero dizer, começamos com qual é o valor do feto? Muito obrigado. Muito obrigado. Uau. Sabe de uma coisa? Você é. Não. Só por. Honestamente, só por isso eu desisto. Isso é como um sério F-rating bem ali. Muito bem. Eu aceito. Realmente muito bem. Obrigado. Sim, então sobre o tema do aborto, acho que temos um grande foco nos aspectos morais do aborto, mas acredito que deveríamos falar sobre os aspectos legais da vida, porque quando um bebê nasce, duas coisas acontecem: certidão de nascimento, cartão de seguro social. Quando são um feto, quero dizer, quando são como células no corpo, você não recebe a certidão de nascimento. Você não recebe um cartão de seguro social porque não está vivo, não nasceu ainda. Portanto, quando se trata das repercussões morais de fazer um aborto, sinto que isso é muito diferente do ponto de vista legal, porque se um aglomerado de células em uma mulher fosse equivalente a um bebê, eu deveria poder ter deduções fiscais para essa criança. Eu deveria poder ter assistência infantil do governo. Eu deveria poder receber pensão alimentícia do pai. Mas já que, tipo, os aglomerados de células de fato não são um bebê, sinto que, moralmente, você pode dizer o que quiser, mas legalmente um aglomerado de células não está vivo. Então, se esconder atrás da posição positivista legal para se proteger da moralidade aqui é um problema. E vou te dizer por quê. Ok. Então, quando se trata de, primeiro de tudo, não me ameace com um bom momento. Estou perfeitamente feliz em que as pessoas paguem pensão para crianças que estão atualmente no útero. Ok. Tipo, isso está bem para mim. Na verdade, acho que isso seria muito bom. Acho que incentivaria os pais a ficarem com as mães e realmente serem mais responsáveis. Mas se estamos falando sobre, você sabe, status legal, há muitas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, que não têm status legal agora, que não têm um cartão de seguro social, por exemplo, nos Estados Unidos. Obviamente não podemos matá-los. Eles são imigrantes legais. Não devemos assassiná-los. Você sabe, há muitas pessoas no... Por que não? Certo? O status legal não equivale de fato ao status moral. Em nenhum sentido do termo. Quero dizer, isso é verdade, por exemplo, que crianças não podem votar e não têm realmente controle sobre nenhuma de suas decisões, certo? Eu tenho 4 filhos e eu controlo suas decisões porque eles são muito pequenos. Ok, isso não significa que eu posso matá-los. Então, a ideia de que o status legal é a base de um status moral é colocar a carroça na frente dos bois. A verdade é que é porque as coisas têm um status moral que lhes damos um status legal
E, obviamente, você pode ver isso de estado para estado, certo? Por exemplo, mesmo no estado da Califórnia, eles tinham algo chamado Lei de Lacey por um tempo. Acho que ainda está em vigor, aplicável, onde se alguém matasse uma mulher grávida, isso poderia ser tratado como homicídio duplo na lei criminal, ok? Esse tipo de coisa se aplica em todos os Estados Unidos. Então, usar o legal como um substituto para meio que evadir a questão moral ignora o fato de que as pessoas fazem leis nos estados com base na sua percepção moral da questão. A lei segue a percepção moral, não o contrário. Sim, eu concordo, mas acho que há um problema com a percepção moral, especialmente quando você considera que a moralidade varia em toda a América. Não é uniforme. E isso é um grande problema, sobretudo no Sul, onde há proibições de aborto de 6 semanas, mexendo prejudicial